Bom dia, meus irmãos. Mais um videozão aí pra gente trocar aquela ideia. Agradeço a você que tem assistido os vídeos, tem compartilhado, tem deixado um joinha e tem deixado um comentário aí. É de muito valia. Vamos lá. No último vídeo, eu falei um pouco sobre a relativização da vida, né? Tem falado ao longo de algumas semanas aí sobre a questão do sentido da vida. Existe ainda esse questionamento que é infindo. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Esses questionamentos, eles têm perturbado a mente do homem durante muito tempo. E é uma pergunta que, ao mesmo tempo, conseguimos explicá-la, como também, às vezes, acabamos confundindo um pouco mais a nossa cabeça, porque existe uma questão humana, né, da gente encontrar lógica em todas as coisas, e essa questão, pelo menos na minha opinião, é uma questão que só pode ser alcançada através da fé. Eu não sei se você concorda comigo, mas é uma questão de foro íntimo, de interpretação e de querer ou não acreditar. Bem certo que o homem é insaciável na sua busca incessante pelo saber. Isso é de Deus. Porém, todas essas questões, elas têm sido, nos tempos de hoje, onde se relativizam muitas coisas, colocado entre duas questões, a vida e a morte. Porque nós nascemos, nós vivemos e depois morremos. E nós queremos saber o sentido, o propósito de todas essas coisas. A palavra de Deus nos explica, nos dá paz, no sentido daquilo que nós buscamos, saber que nós vamos encontrar. Pois bem, 1 Coríntios capítulo 55, se eu não me engano, versículo 15, ou em verso, não sei agora, não lembro bem, mas diz mais ou menos assim: ó morte, onde está a sua vitória? Morte, onde está o seu agulhão? O agulhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas damos graças a Deus que nos livra dessa morte. Porque no Senhor Jesus Cristo alcançamos libertação, alcançamos vida. O medo da morte já não existe mais. O poder da morte foi vencido na cruz do Calvário. O temor de não saber para onde vamos, de onde viemos, o que vamos fazer? E depois da morte, o que acontece? O Senhor Jesus Cristo nos trouxe um belo e novo caminho. E esse caminho só se alcança através da fé. Tem uma passagem do Antigo Testamento, do livro de Gênesis, no capítulo... não vou me lembrar agora. Talvez seja capítulo 22, por aí. Fala da passagem de Jacó, quando Jacó retorna da terra do seu sogro e volta para sua terra, e ali ele tem um encontro terrível. Encontro com o seu passado. Encontro com seu irmão Esaú, ao qual ele tinha enganado e tomado a agora falhou, mas vamos lá. Primogenitura. Ou seja, é a unção que era dada ao primogênito, passado por pai. Que ali ele recebia
autoridade sobre a família, quando a morte do pai fosse. Ali ele recebia a unção de Deus, a autoridade divina. Então ele roubou a primogenitura do seu irmão, enganando seu pai, com a ajuda da sua mãe, é verdade, e enganou seu irmão. Por conta disso, irou-se muito seu irmão Esaú e quis matá-lo. E ele teve que fugir, alcançando pousada, por indicação da sua mãe, na casa de um primo, que morava em terras distantes. Ali ele construiu família, enriqueceu, chegou lá apenas com um cajado na mão, atravessou o deserto, chegou lá sozinho e alcançou pousada. E ali tem uma história muito linda, né? Que ele gostava de uma bela mulher e ele falou pro seu sogro: eu quero casar com ela. Ele falou: beleza, então tu vai trabalhar para mim de graça tantos anos, depois desses anos eu te dou a mão da minha filha. E ele trabalhou de graça ali, na expectativa de alcançar, né, a mão de Raquel. Porém, quando chegou a época, ele foi enganado também. E ficou muito irado, porque na verdade ele casou com a outra irmã, que era mais velha. E era costume e lei, primeiro se casar a filha mais velha, e depois sucessivamente. E ele casou com Orfa. E teve que trabalhar mais 12 anos, se eu não me engano. Não lembro bem, está falhando a memória agora, se me perdoe. Pela mão da sua amada. E assim foi feito. E a família dele cresceu, os rebanhos se multiplicaram na sua expertise. E chegou um tempo que já não cabia mais ele naquela terra. Ele tinha que sair dali. E nesse retorno, ele tinha que ter encontro com o seu passado, que ele deixou lá atrás. E certa feita dessa passagem, ele se encontrou sozinho, né? Ele tinha que passar por um vale, o Val de Jaboque. E ele passou por esse val, dessa passagem. E foi o encontro dele um homem. E a Bíblia diz que ele lutou com esse homem a noite toda. E vendo que não poderia prevalecer, esse homem, entre aspas, tocou-lhe aqui a coxa, né? O quadril aqui, na coxa, em cima da coxa, e deslocou. E Jacó falou: eu não vou deixar você ir embora enquanto você não me abençoar. Porque Jacó sabia que aquele homem não era um homem, era um anjo de Deus. Em algumas versões fala que era o próprio Deus, né? Aí fala de teofania. Aquele anjo seria o próprio Deus, porque aquele homem falou: ó, qual o teu nome? Ele respondeu: é Jacó. Ele diz: a partir de hoje não se chama Jacó, mas sim Israel, porque com os homens e com Deus tu lutaste e prevaleceste. E Jacó seguiu o seu caminho. Por isso algumas pessoas, né, fazem essa referência que ele lutava com o próprio Deus. Pois bem, Jacó precisava de uma transformação, porque ele tem encontro com o seu passado. Ele precisava de entender que ele fazia parte de um processo que não começou nele, começou lá atrás em Abraão, seu avô, pai de Isaac, seu pai, a qual ele tinha enganado. Porque o nome Jacó significa enganador. Mas agora, ele não era mais esse nome. Existia uma busca incessante nele, uma tristeza profunda,
Porque a vida dele não passava de uma mentira. Porque tudo aquilo que ele estava vivendo, ele sabia que era por causa da unção que ele tinha recebido, mas ele sabia que lá atrás ele tinha deixado um erro. Toda a vida dele foi construída em cima de irrealidades, de mentiras. Mas ele precisava de um novo recomeço, ele precisava se encontrar consigo mesmo, um choque de realidade, porque Deus tinha um propósito que transpassava a vida dele. Existia um sentido a mais na vida dele. Não era somente para ele ter muitos filhos, enriquecer, ter várias mulheres e ser feliz. O propósito da vida dele não era aquele. Ele recebia tudo aquilo porque ele tinha a bênção, ele foi abençoado. E a bênção de Deus não volta atrás. Porém, existia um propósito maior. Uma promessa que foi feita a Abraão. Passou para Isaac e agora para Jacó, que se transformou em Israel, que seria pai das 12 tribos, as tribos que povoaria a terra. A promessa estava lá atrás, mas o cumprimento passava pela vida dele. E esse cumprimento ele precisava ser corrigido o sentido. Eu sempre falo, isso é bíblico, o mais importante não é o começo das coisas, mas o fim. Eu não sei se essa pergunta existencial tem te perturbado. Eu não sei se essa pergunta existencial, quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu venho, para que eu estou aqui, por que nós nascemos, por que nós vamos morrer. Talvez essa pergunta possa estar te perturbando ou te perturbado em alguma parte da tua caminhada. Mas é importante você saber que existe um propósito. Existe um recomeço. Talvez você precise ter esse encontro. Quando a palavra de Deus vem a Jacó, quem tu és? Ele não estava querendo saber o nome de Jacó, simplesmente ele sabia. Ele quer saber qual a tua origem, quem é você de verdade. E eu te pergunto essa manhã, quem é você de verdade? Quando você olha para você, o que você vê? É uma pergunta um tanto quanto difícil de se responder, né? Mas eu te peço agora, faça essa pergunta para você mesmo. Quem eu sou? Deixa tua mãe te levar na sua caminhada. O que te trouxe até esse momento agora da sua vida. Eu não sei se é um momento ruim ou um momento bom. A nossa vida é feita de fases. Mas faça essa reflexão, isso é importante. Porque essa brecha tem sido usada pelo adversário para cooptar pessoas que não sabem quem são. E levam para várias falsas religiões e te dão esperança, te dão, né, um alívio, uma sensação boa, espiritualmente falando. Porém, a Bíblia diz que só existe um caminho. A verdade é a vida. É o Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, venceu o poder da morte e nos dá a vitória. E o poder da morte está no pecado. Se você não se arrepender e colocar tudo diante da cruz, não existe outro caminho. Ninguém pode perdoar pecados a não ser o Senhor Jesus. A não ser Deus. E se não houver esse arrependimento, não existe novo começo, não existe uma nova vida. Você não consegue adentrar num novo reino. Um reino ao qual essas questões existenciais não vão te incomodar mais. Quem você é, na verdade, quando ninguém está te olhando? Ninguém está vendo. Ninguém sabe as coisas que você faz em oculto. Quem é você de verdade quando você deita a cabeça e fecha os olhos e os teus pensamentos te levam para alguns lugares onde ninguém vê? Porém, Deus vê. O Senhor sabe de todas as coisas. Então, você precisa ter um encontro com o anjo
Não. Porque quando o Senhor Jesus subiu ao céu, ele diz, ó, eu vou para que o Consolador venha. Hoje, nós temos o Espírito Santo, o Espírito de Deus habitando dentro de nós. E Ele que nos convence do pecado e do juízo. Ele que nos consola, nos ajuda. A Ele você deve pedir ajuda para melhorar. Você tem que entender que nós temos que melhorar. O Senhor me ajuda a ser melhor hoje do que eu fui ontem. Talvez hoje eu não consiga ainda perdoar algumas coisas, mas eu quero chegar a esse estágio de, né, dar outra face. De entender que não é sobre mim, passa por mim. Eu não sou o mais importante, apesar de ser muito importante. Você sabia que você é importante? Você é importante nesse processo de Deus, você é importante. Ele se preocupa com você, a vida dele está em você. Você entendeu agora? Bilhões de pessoas no mundo, mas a vida dele passa por todos nós. E por isso é importante nós entendermos o propósito de Deus para nossas vidas. Talvez não vamos conseguir compreender na totalidade, porque os caminhos do Senhor são altos, né? O salmista já falou, Senhor, eu não consigo alcançar, eu não consigo fugir também. Seus caminhos são mais altos que os meus, Salmos 119. Porém, é necessário que tenhamos a busca dessa incessante de melhorar sempre e termos a certeza de quem nós somos em Deus, que nós não estamos sós e nós estamos fazendo parte de um processo. Porque quando você entender isso, as coisas vão ficar mais leves. Você vai entender que o mundo todo não gira em torno de si. E você não vai se frustrar, não vai entrar em depressão, não vai ficar aí, né, atônito diante das circunstâncias. Que horas estão boas, horas estão ruins. Síndrome de pânico, ansiedade. Quem é você na verdade? A vida e a morte, o intervalo. Tudo começou bem antes de você e vai continuar depois de você. Você é parte de um processo muito maior que nós, a bem da verdade, não vamos entender na totalidade agora. Pela fé, nós cremos, mas o entendimento vai além de nós. Aquilo que te traz vida, Deus, a força de Deus, o sopro de Deus, como é falado em Gênesis, no começo de todas as coisas, essa força vital que dá vida a todas as coisas, que movimenta, que sustenta cada coisa no seu lugar, que mantém tudo em perfeito equilíbrio, né? Vários planetas, estrelas, cometa passa para lá, cometa passa para cá, por que não atinge? Da onde esses cometas vêm, para onde vão? Quem criou? Por que eles aparecem? A ciência tem que explicar, beleza. Mas nós sabemos que existe uma força que mantém tudo isso em perfeito equilíbrio. E aqui na Terra também. E à medida que você entender isso, você conseguir equilíbrio na sua vida. Eu falo muito disso hoje em dia, equilíbrio. Nem tanto para lá, nem tanto para cá, né? Equilíbrio. Tivemos agora, fazer um parênteses aqui, né? Jogo de segunda-feira, o Brasil foi eliminado na Copa do Mundo, muita gente ficou aí muito triste. Eu não sei por causa de quê. Nós fomos levados a ter expectativas por conta da mídia, por conta, né, daquilo que nós nos alimentamos, porque para eles é bom. Imagina, o povo que não quer ver televisão, não quer consumir, né, não se interessa pelo futebol, porque o futebol movimenta muito dinheiro e Copa do Mundo movimenta muito dinheiro. Aqui no Brasil, enquanto o Brasil, né, estava jogando, movimentava-se muito dinheiro, né, nos dias de jogos.
Então existe por trás disso uma indústria, como existe em outros feriados, né? Toda a mídia, sobre a Páscoa, sobre o Dia do Namorado, sobre todas essas coisas. Então nós fomos levados a acreditar, porém, ser sincero, se você vê um pouco de futebol, você vai ver que o nível em relação às outras seleções é bem baixo. E não só o nível técnico, questão individual, tinha um ou outro Brasil que tinha um nível maior, mas também ficou cerceado ali por conta do grupo, né? Nós entendemos isso. Mas você vê que existe uma diferença brutal do nível. Ah, mas eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Você é levado a falar assim, a pensar assim, aí fica todo mundo frustrado. Né? Não quero falar de futebol, comentarista, mas é óbvio. Então essas expectativas que depois te inflam e depois te esvaziam, né? Questão política aí, direita, esquerda, informação daqui, informação dali, né? Informação falsa, narrativas. Também não quero falar de política, mas eu quero falar de equilíbrio, porque não existe um mundo perfeito quando se fala de política. Mas a gente quer achar o perfeito. O perfeito não vai existir, só Jesus. Temos que buscar o menos pior, um equilíbrio, dentro daquilo que você acredita, dentro das suas convicções. Eu não sei quais são as suas convicções, mas tem que ser uma escolha coerente, eu espero. É o mínimo. Isso é um equilíbrio. Pois bem, não vou me adentrar nem me aprofundar nesse assunto aqui agora, está muito cedo para falar de política. Só a eleição em outubro. Não está muito longe, mas também não está muito perto. E o propósito do canal não é esse. Não quer dizer que a gente não vai tratar desse assunto aqui, ok? Porque tolo é aquele que acha que política, religião e fé não tem nada a ver. Isso aqui é que vocês acreditam. Se você não defender seus interesses, aí depois vai falar, pô, mas eu fiquei, Senhor Deus, eu esperei que o Senhor ia fazer. Pô, mas eu fiz, pô. Te dei inteligência, te dei sabedoria, te dei poder de argumentação. Você consegue ler, consegue escrever, consegue pensar, consegue, né, discernir. Você achou que Deus vai vir aqui e vai colocar o voto na urna? É você que tem que fazer, tá bom? Faça a tua parte. Vamos concluir aqui o nosso raciocínio. Não deixe que a relativização da vida, hoje está difícil, né? E essas questões te impeçam o teu crescimento, te tragam peso espiritual, confusão espiritual, e essa confusão seja ponto vulnerável para que você venha, né, a sucumbir na sua fé, porque, como eu te falei, se relativiza tudo. Então, tem valores que você recebeu dos seus pais, no seu ensinamento no passado, ou seja o que for, que agora estão sendo relativizados e você acaba dando ouvido a algumas coisas e perdendo a essência, né? Seja firme nas suas bases e tenha equilíbrio para você tomar a decisão certa. Porque tem gente aí que eu vejo tomando decisões que vão prejudicar elas mesmas. Alguns grupos aí, né? Eu falei, não quero falar de política, mas tem alguns grupos aí que estão apoiando grupos que defendem coisas que prejudicam o próprio grupo. Parece que as pessoas não pensam, né? Pessoas aí, né? Eu vi outro dia aí, interessante, numa festa, um casal aí, que hoje em dia tem que falar que é casal, né? Dois, um homem com homem, mulher com mulher, dizem que é casal. Não sei, eu acredito que não. Dizem que é a nova família, eu também acredito que não. Mas com a bandeira, né, defendendo o Hamas. Eu falei, meu Deus, será que ele não sabe o que o Hamas faz com os homossexuais? Será que tu não sabe o que a Sharia representa para as mulheres? Em termos de liberdade cerceada, castigo, apedrejamento. Mas estão defendendo, porque acham legal, porque foram enrustidos na mente dessas pessoas que tem que ser assim, fazem aquela narrativa, e não, é porque o outro lado é assim, é assado. Gente,
Essas pessoas que você está defendendo, está levantando a bandeira, eles querem a sua morte. Loucura! Eu já falei que não ia falar mais de política, estou aqui trazendo de novo esse assunto. Mas são questões de relativização. Amados, que a nossa fé ela tenha um firme fundamento. É a palavra do Senhor, é a obra vicária do Senhor Jesus Cristo. Leia a palavra de Deus, busque esclarecimento, que a Bíblia vai te responder, a Bíblia vai respaldar, a Bíblia vai esclarecer, a Bíblia vai te libertar, porque o conhecimento liberta. Conhecimento verdadeiro, com base, com fundamento. Lembra-se que a Bíblia é o livro mais antigo da Terra. Já tentaram fazer de tudo para destruir e não conseguiram. Porque existe um propósito que passa pelos ensinamentos que estão ali. Quando a gente estuda teologia, a qual eu tive a oportunidade de estudar, a gente estuda sobre todas as religiões e sobre a Bíblia também, a formação, os aspectos, e a gente acaba entendendo que realmente a Bíblia foi feita por homens, mas ela foi emoldurada por Deus, porque tem livros que são vários livros que se completam, livros que você só vai entender a Bíblia como um todo. Não adianta você ler apenas o Novo Testamento sem entender o Antigo Testamento, e vice-versa. Quando você consegue entender, você consegue ver o propósito de Deus, que é muito maior, é muito mais amplo. Passa por você é importante, mas está muito além de você. Vamos fazer nossa parte, nosso tempo, vamos viver com dignidade, vamos buscar a correção. Não estou aqui para te apontar, como eu digo, o aguilhão da morte é a lei. Jesus não veio te julgar. Jesus veio para te libertar. Porque a lei, ela tem intuito condenatório. Matou. Qual a condenação? Morte. Né? Olho no olho, dente por dente. A lei Tabaleão, Temeleão, não lembro mais também. Mas Jesus não. Ele veio para fazer você enxergar quem você é dentro desse processo, por que você faz essas coisas, se arrepender e buscar o equilíbrio na sua vida espiritual, mental, físico. Tudo é equilíbrio. Nada em demasia é bom. Tem pessoas aí, né, que estão cuidando do corpo, é muito legal. Mas o cara em demasia parece um mamutão. E a vida dele se concentra só naquilo ali. Tomar proteína, se aplicar, e ele nunca está satisfeito. Pra quê? Não, para as pessoas vão me ver, que eu vou me sentir fortão. Gente, lembra? O intervalo entre a vida e a morte vai chegar para todo mundo. Você foca só numa coisa, talvez tenha um propósito até válido de influenciar. Mas só para achar que isso também, isso, ó, você precisa trabalhar a mente. Pessoas que querem emagrecer, fazem regime e ficam anoréticas. E olha para o espelho e ainda se acham gordos. Precisa trabalhar a mente. Lembra que eu falei equilíbrio? Eu amo ao Senhor. Mas a Bíblia diz, primeiro a família. Aliás, primeiro Deus. Segunda família, depois a igreja. Para ficar na igreja lá e não cuida da sua família. E não, é porque eu... Mas muitas vezes são manipulados. Tem as igrejas grandes aí que têm manipulado as pessoas. Pessoas têm dado mais do que o Senhor pede. Têm abandonado suas famílias, suas casas. Não, porque é importante aqui, é o principal é a igreja. E a família está lá se perdendo. Equilíbrio, gente. Ó, tá aqui. Não deixe ser manipulado pela opinião das pessoas. Busque você mesmo autoconhecimento e conhecer a Deus. Busque conhecer a Deus. Isso é muito importante e recomendado pela própria palavra de Deus. Foi essa a mensagem dessa manhã. Espero que nós podemos ter alcançado pelo menos um ponto de partida, né? E eu deixo a pergunta:
Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você de verdade? Olhe-se no espelho e faça essa pergunta. Reflita sobre a história da sua vida. Talvez você vai encontrar uma pessoa diferente que você acha que você é. Ou talvez você encontre a pessoa que você é verdadeiramente, sem essa máscara. Daí seja um ponto de partida para buscar uma mudança, ao qual todos nós precisamos, todo dia, alcançar um degrau a mais. Lembra-se, o nosso alvo é Cristo. Deus abençoe. Bom final de semana. Fui!